Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez estudando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ora através dos recursos do Facebook e do YouTube da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso. A nossa reflexão visa o nosso esclarecimento, o nosso fortalecimento, muito direcionado aos momentos difíceis que passamos todos nós na humanidade terrestre por conta da pandemia. E o tema da nossa exposição é sobre providência divina e a nossa missão em tempos de pandemia. Para que possamos reflexionar sobre isso, nós temos como base fundamental de estudo, como nosso guia principal, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos utilizar de alguns textos de outros livros que apresentaremos no decorrer, na sequência da nossa exposição. E para iniciarmos a reflexão sobre esse tema, vamos ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Buscai e Achareis. Ali nós temos um trecho, uma narrativa de Jesus aos seus discípulos que se preocupavam muito com as questões materiais naquela época. Jesus, então, vendo a agitação, a preocupação de seus discípulos, ele disse: não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus não está recomendando a indiferença, a irresponsabilidade, a negligência quanto às coisas materiais. Isso ele disse que Deus mesmo já reconhece, já sabe dessas nossas necessidades. E por isso disse: observai os pássaros do céu, pois que eles não ajuntam, eles não acumulam, e têm tudo aquilo que lhes é necessário. E cada um, conforme a sua evolução, terá os meios necessários para a sua sobrevivência, pois que Deus já provê tudo isso, coloca à nossa disposição. E cada um, na sua evolução, através do trabalho, adquire os recursos necessários para a sua sobrevivência, para a manutenção da sua saúde. Mas a recomendação de Jesus, a mais importante, além dessa, de dizer que Deus já sabe das nossas necessidades, é dizer que nós devemos primeiramente buscar o reino e a sua justiça. Ou seja, a nossa necessidade primária, sempre deve ser a busca por Deus, compreender a Deus, seguir as suas leis, ser correto, agir moralmente conforme os exemplos do nosso Mestre Jesus, porque agindo assim, tudo mais nos será dado. Ou seja, nós somos artífices da nossa felicidade e também da manutenção e da aquisição de tudo aquilo que nos é necessário materialmente. Mas primeiro nós devemos vislumbrar as questões morais. Será que na busca dessas coisas materiais que me são necessárias, eu estou agindo corretamente? Porque se eu não estiver agindo corretamente, respeitando a lei divina, eu perderei essas coisas materiais.
E pior do que isso, perderei o foco no meu sentido existencial, no meu propósito existencial, que não é viver para as coisas. Se as coisas materiais não fossem importantes, se a matéria não fosse importante, nós não precisaríamos reencarnar. Ficaríamos lá como espíritos, no plano espiritual, onde não passamos por necessidades, por dificuldades materiais. Mas é importante que nós venhamos a reencarnar com a finalidade de espiritualizar as coisas materiais. E por muitas vezes nós reencarnamos e tentamos materializar o espírito, nos vinculando às coisas materiais como se elas fossem o que há de mais importante na nossa existência. A matéria existe para nós, não nós para a matéria. E conforme Jesus disse, se nós tivermos uma vida reta no caminho que ele exemplificou, as coisas materiais nos serão enviadas, chegarão a nós, de um meio ou de outro, porque a lei de Deus é justa. E muitas vezes acabamos por fazer isso. Materializamos a nossa existência. Estamos lá no plano espiritual preparando a nossa reencarnação. E aí habitamos o mundo material e começamos a esquecer sobre a nossa própria natureza, que nós somos espíritos. A matéria, ela é transitória. E espiritualizar a matéria significa colocar um sentido digno, um propósito digno a tudo que é material. Saber dignificar esses recursos que Deus nos coloca à disposição, porque na evolução, depois de milênios e milênios e milênios de reencarnações, nós vamos operar juntos de espíritos angelicais que constroem a matéria. Então isso que Jesus coloca já nos direciona o pensamento a respeito do que nos é primordial. E Jesus está ali falando também sobre a providência. O ensinamento dele fala especificamente sobre providência. E providência são os meios necessários para se obter um fim, para se evitar um mal ou remediar uma necessidade. Quando eu tenho uma necessidade, quando eu exponho isso para alguém, e se alguém pode me ajudar, ele vai dizer, eu vou tomar as providências a respeito disso. E Deus também toma providências a respeito de tudo e de todos. Isso em si é a providência divina, que são os meios pelos quais se cumpre a sua lei essencialmente de amor, para que todos nós tenhamos aquilo que nos é necessário para a evolução espiritual, pois que a nossa natureza é espiritual. Eu estou em um corpo, não sou um corpo. E por vezes nos esquecemos disso. Ficamos aflitos demais com a aquisição de coisas que na maioria das vezes não têm uma utilidade providencial à minha evolução, à minha moralização. E podemos pensar que dentro da providência divina nós temos vários meios, vários recursos espirituais e materiais. Dentre os espirituais nós temos os anjos. O anjo de altíssima, de mais alta grandeza, que nós já conhecemos na humanidade, é Jesus, e que é chamado de Cristo. Cristo, que é o governador do nosso planeta. Cada planeta tem um Cristo, um espírito angelical que governa esse planeta. E o nosso sistema solar, então, tem anjos que se organizam e trabalham para a evolução e o progresso de todo o nosso sistema solar. O que acontece em nosso planeta
é planejado não somente com Jesus, como por esses outros espíritos angelicais que representam junto de Jesus o próprio Deus. Então, nesse momento de pandemia, nós somos assistidos por anjos extremamente experientes, que sabem da transição planetária, que no seu currículo tem a transição planetária como uma matéria em que eles tiraram a nota máxima, porque os anjos são infalíveis, característica dos espíritos angelicais. Como meios, recursos espirituais para o nosso progresso, para a providência divina, nós também temos os espíritos superiores. Espíritos superiores estes, reencarnados e desencarnados. Nós temos milhões de espíritos superiores desencarnados trabalhando nesse momento da pandemia. E também temos milhões de espíritos superiores que já reencarnaram no nosso planeta Terra. Há cerca de 20 anos estão reencarnando no nosso mundo e que serão revelados pela sua moralidade e intelectualidade. Nós temos espíritos superiores que vêm de um planeta chamado Alcione. Esses espíritos superiores nunca reencarnaram aqui e são extremamente evoluídos e vão alavancar o nosso planeta para que ele se torne um mundo de regeneração. São os espíritos que, reencarnados, irão governar o nosso planeta sob comando do nosso Mestre Jesus. E nós temos também na providência divina, dentre os espíritos que fazem parte da providência, nós, que somos espíritos inferiores ainda. Em um mundo onde predomina o mal, os espíritos inferiores também são parte integrante da providência divina. Cada um de nós faz parte da providência divina. Mas como nesse mundo o mal predomina, nós somos os revolucionários, os resistentes às mudanças, à desmoralização, à falta de valores cristãos que nós vemos na sociedade hoje, onde tudo é permitido, quase tudo é lícito, onde delitos são cometidos, infrações, crimes contra si mesmo. As pessoas fazem hoje coisas que antes elas fariam às ocultas. E recebem até aplausos, palmas por isso, curtidas no Facebook. E nós assistimos a isso tudo com muita tranquilidade, com serenidade, porque nós sabemos que os brandos herdarão a terra. Não é gerando caos através de discussões, de polêmicas, que nós vamos transformar o mundo, nós que ainda somos espíritos inferiores, espíritos imperfeitos. A nossa tarefa principal é vencermos a nós mesmos, operarmos pelo nosso progresso, pela nossa transformação moral, mas fazendo isso por nós mesmos. Isso não é um ato egoísta? Operar primeiramente por mim? Fazendo isso, nós damos bons exemplos. E quando nos melhoramos moralmente, naturalmente nos tornamos menos egoístas, menos orgulhosos, vaidosos, exibicionistas, que é muito comum hoje o exibicionismo que nós vemos no Facebook, nas redes sociais em geral, como no Instagram, a necessidade de exposição, de projeção, de aceitação da sociedade, de curtidas. Nós somos a exceção, os resistentes. Nós fazemos parte da linha de frente dos reencarnados, porque nós, espíritos imperfeitos, ainda somos a grande maioria, porque espíritos superiores estão reencarnando. E nós, atuando na linha de frente, nós vamos ali desbravando um terreno. E hoje nós somos convidados a darmos o exemplo de como convivermos com uma pandemia, convivermos na família, uns com os outros, nos respeitando, nos sustentando, nos amando.
por vezes com abnegação, com renúncia. É uma enorme oportunidade, é uma glória estarmos reencarnados neste período histórico tão importante da humanidade. É um dos marcos da transição planetária, essa pandemia, porque afeta o mundo inteiro. Todos estão afetados por isso. E nós que somos cristãos de todas as religiões, sabemos do nosso papel. E nós que somos espíritas, sabemos o quanto estamos comprometidos com isso tudo. No livro Vinha de Luz, capítulo 18, o Espírito Emmanuel fala sobre essa questão colocada por Jesus, essa orientação de Jesus: buscai primeiramente o reino e a sua justiça. E ali o Espírito Emmanuel discorre que, apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. O Espírito Emmanuel está se referindo aos discípulos de Jesus, mencionando todos nós. Ele não está falando dos discípulos dos tempos da tarefa missionária do Cristo junto a nós, reencarnado. Ele fala de todos nós. Raros que se dizem cristãos aceitam as condições do discipulado, porque sabemos que Jesus nos conduzirá por caminhos que não desejamos. Assim ele falou para Pedro e é para todos nós. A maioria fala que é cristã, que tem alguma religião, com Jesus, tendo Jesus como mestre, como guia, como exemplo. No entanto, a maioria recusa o título de seguidor do mestre, porque isso exige que abramos mão de nós mesmos, dos nossos interesses mais superficiais, mais rasteiros, mais imediatos. E será que nós damos testemunho de Jesus nas nossas palavras, quando a gente acessa um Facebook, vê uma postagem, faz um comentário ou compartilha algo? Será que nós estamos nos colocando ali como seguidores de Jesus? E na busca do reino dos céus, nos lembramos que Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, entrarão no reino dos céus. A brandura e a pacificação é o nosso dever primeiro nesse momento de transição planetária. Não há como fazermos a caridade, que nos é essencial para a salvação, se não formos brandos, porque estaremos divididos. Onde é que está o nosso coração? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E o meu tesouro, o que é? O que eu tenho guardado? O que eu tenho valorizado muito? São as questões que são temporais, como as coisas materiais, os prazeres fugazes e eventuais, e que não satisfazem, não enriquecem a alma? Ou será que eu tenho me entesourado de pérolas, de ensinamentos do Cristo? Será que é isso que eu tenho colhido na minha caminhada? É isso que eu tenho guardado no meu baú de tesouros? Porque esse baú, conforme Jesus diz, é o meu próprio coração. O que eu guardo ali? Se abrir o meu coração, o que eu terei ali dentro? Que tesouro eu terei ali dentro?
Como que eu vou retornar para a pátria espiritual com os bolsos vazios? Porque sabemos que tudo que é material não nos pertence, pertence a Deus. Ele nos concede temporariamente como um recurso, como parte da providência divina para a nossa evolução. E tudo que Deus permite é para o nosso bem. E não há nada que Deus não permita que vá contra a sua lei, contra a sua justiça. Então, por vezes, experimentamos o mal, que em verdade é a falta do bem que nós não fizemos. É o bem em si que nós não fizemos. Isso é o mal que nós experimentamos. E aí somos conduzidos através da dor a uma reflexão. E o nosso sofrimento será proporcional à nossa moralidade e à nossa evolução intelectual. Porque a dor é comum a todos. Todos sentem a dor da despedida de um filho por uma doença, por exemplo. E nos lembramos da pandemia que nos assola. Mas o sofrimento está vinculado e é diretamente proporcional à nossa evolução espiritual. E aí não basta somente o conhecimento, só o conhecimento intelectual, porque podemos dar palestras maravilhosas sobre o Evangelho, pregar o Evangelho onde nós estamos por palavras, participarmos de grupos de estudo, fazendo reflexões e colocações extremamente claras e profundas, mas se elas não fazem parte verdadeiramente do meu tesouro, se não reconheço isso como um tesouro, ele não estará no meu coração. Será algo vazio. Frente à dificuldade, nós vamos sucumbir, nós não teremos força. Porque estudamos, reflexionamos, vemos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os exemplos que ele deixou, vemos o exemplo de pessoas que seguem o exemplo de Jesus e que são mártires de diversas religiões cristãs e de outras religiões que não são cristãs, mas que representam ali o exemplo de Jesus. E Jesus nos advertiu a respeito dos nossos corações, sobre os nossos tesouros, aquilo que cultivamos, aquilo que adoramos, porque o tesouro é sempre algo que eu adoro e por vezes acabo por venerar. Então, venerando o ouro, as riquezas materiais, o dinheiro, o que é de mamon, como Jesus colocou, eu terei dificuldades na minha vida, porque nada disso me pertence. É um tesouro que eu ali coloco no meu coração e quando desencarno, abrindo o meu coração na forma de um baú, verifico que eu não tenho nada, que eu sou um miserável. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus disse: acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida, e aquele dia venha repentino sobre vós. Se eu não me preenchi de riquezas, de tesouros espirituais, terei agora enorme dificuldade. A pandemia vem fazer isso. Nos colocar em uma situação de extrema dificuldade. De extrema dificuldade. São dificuldades econômicas, sociais, dificuldades políticas, familiares e de saúde, da própria saúde. Mas dentro do lar, Deus nos confinou dentro de nossos lares
para que ali nós reconstruamos a sociedade numa relação paternal, maternal, filial, aprendendo a sermos verdadeiros pais, verdadeiras mães, verdadeiros filhos, como Jesus nos ensinou, para que venhamos a estender o nosso olhar também para os nossos pais, no caso, os avós, demais parentes. O propósito é a nossa evolução moral. O problema não é político, não é problema de saúde física, o problema não é econômico. Tudo isso são os tesouros que foram mal administrados, porque também fazem parte da providência divina. Mas Jesus recomendou que primeiramente buscássemos o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E agora, por termos cultivado um tesouro, nos abastecido de um tesouro, utilizando mal da providência divina, porque todos esses recursos bem utilizados representam avanço para a humanidade e para nós, como isso não foi bem utilizado, bem empreendido e nos perdemos na matéria, agora sofremos as questões da matéria, para que nós venhamos a espiritualizar a matéria. Depois disso tudo, o mundo será muito melhor do que é hoje. Será diferente de tudo que nós já vimos no passado. O mundo será muito melhor. E o que nós devemos fazer hoje é justamente, como linha de frente, trabalharmos, operarmos pelo Cristo, conforme Ele nos ensinou, ensinamentos que estão nas bem-aventuranças, em todas as passagens do Novo Testamento, que nós estudamos, as máximas morais também, no Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo isso, colocando isso nos nossos corações, nós vamos vencer isso e vamos preparar um novo terreno, que ainda não será um mundo de regeneração, mas onde esses espíritos superiores que reencarnam possam realizar a tarefa que para nós ainda é muito difícil. E tenho certeza, mais difícil do que superarmos a pandemia. Na parte final da parábola da figueira, que está em Lucas, capítulo 21, versículo 23, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porque o que Jesus disse mudou a humanidade, dividiu a história da humanidade em dois tempos, antes e depois dele. A palavra de Jesus não se encerrou, não foi esquecida. Ele sabia que aquilo que ele fazia, que ele exemplificava, que ele falava, seria marcado na história e também nos nossos corações. Mesmo que venhamos a ser a minoria, nós temos a capacidade de realizar aquilo que é necessário, convertendo os nossos irmãos através do nosso bom exemplo. Nós temos a parábola do administrador infiel, que também está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ali Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E agora chegou esse momento definitivo para nós, de escolhermos. Nós vamos servir a Deus ou a Mamon? A transitoriedade das coisas, a ilusão da matéria, as necessidades
que realmente não nos são necessárias, ou nós vamos servir a Deus? Porque vamos sempre lembrar que tudo que nos é necessário nos será concedido se primeiramente buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E não será a tarefa fácil essa. Não será a tarefa simples seguir os ensinamentos do Cristo. Porque sabemos que somos a minoria, desculpe. Sabemos que somos a minoria. E Jesus falou sobre isso já no Sermão do Monte. Ele falou de todas as bem-aventuranças, nos dando todas as recomendações de como podemos vencer todas as dificuldades e dos benefícios desse nosso esforço. Mas ao final de todas as bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Jesus está dizendo que essas são as minhas orientações. E diz: quem fizer tudo isso, bonitinho, seguir a cartilha, vai sofrer muito, vai sofrer injúrias, perseguições, calúnias, vão mentir sobre nós, vão desejar o nosso mal, vão nos ridicularizar, vão tentar nos impedir, não somente os reencarnados recalcitrantes de coração endurecido, como também milhões e milhões de espíritos inferiores desencarnados que querem o nosso fracasso. Eles vão tentar isso agora, primeiramente, dentro dos nossos lares, onde é necessário constantemente vigiar e orar. Que tipo de pensamento que eu estou tendo? O que está me invadindo? Por que esse desequilíbrio, essa tristeza exagerada? Por que isso? Por que o desespero? Por que o pânico? Por que a irritação? Por que a intolerância? Por que a violência? A violência verbal, a violência física, a violência moral. Chegando em nós qualquer um desses indícios de desequilíbrio, de perturbação, nós temos que imediatamente utilizar o recurso do Evangelho, da oração, elevando o pensamento a Deus, pedindo a inspiração, a coragem e cultivarmos dentro dos nossos lares o bom hábito da leitura do Evangelho, assistindo palestras espíritas, com leituras edificantes, e realizando também tarefas dentro de casa, cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde intelectual, da nossa saúde moral. Todos nós temos a capacidade de fazermos isso. E também observando o que acontece no mundo, o que nós podemos fazer para colaborar fora de casa, mesmo quando nós não podemos sair dos nossos lares. Porque a internet nos possibilita isso. Podemos estar em qualquer cidade do mundo hoje através da internet, distribuindo recursos materiais, inclusive, quando são necessários. Veja que essa tarefa nossa de seguirmos os ensinamentos do Sermão do Monte é tão difícil, ela exige tanto de nós, que Jesus nos comparou aos profetas, que foram seus enviados, que vieram abrir caminho, um profeta abrindo caminho para o outro, até que Jesus pudesse então reencarnar de forma missionária no nosso mundo, sendo reconhecido como o Messias. É inquestionável que ele é o Messias. Os profetas
anunciaram como seria o Messias, o que ele faria. E isso é inquestionável. E Jesus não nos deixou órfãos. Retornou para o plano espiritual, mas não nos deixou órfãos. Está conosco até hoje. Uma maneira de estar presente entre nós é através do Espiritismo, que é o Consolador prometido. Todos os espíritos que assinam a parte do Evangelho, segundo o Espiritismo intitulada Instruções dos Espíritos, todos esses espíritos assinam em nome de Jesus. Quando nós lemos um trecho, por exemplo, de uma orientação, de uma instrução do Espírito Lázaro, nós estamos lendo uma instrução que ele nos dá em nome de Jesus. Jesus assina embaixo. E Jesus também não nos deixou órfãos de tarefas, de uma missão, porque nós somos espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, mas nós fazemos parte da providência divina. Nós somos importantíssimos. Todos nós somos muito importantes. Todos nós temos tarefas divinas para realizarmos que desconhecemos. O nosso papel é importantíssimo. Por vezes, representamos espíritos superiores em vários momentos do nosso dia. E o ideal é que venhamos a representar Jesus. Isso não é arrogância, não é orgulho. Jesus nos exemplificou aquilo que nós devemos fazer. Ele não veio aqui para mostrar tudo o que ele podia fazer, porque ele é um anjo. Nós nem conseguiríamos compreender, mas ele veio na condição mais simples que ele poderia vir, para que nós pudéssemos entender o que nós podemos e nós devemos fazer. Ele falou da nossa missão. Ele nos disse o que nós devemos fazer. Disse ele: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal ficar insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ele nos comparou ao sal. E aí nós podemos pensar assim, por que Jesus nos comparou ao sal da terra? Quais são as propriedades do sal? Existem duas interpretações que eu particularmente conheço, não conheço mais do que duas. Interpretações essas de espíritas. Uma delas, que uma das propriedades do sal, a qual Jesus nos comparou, é a propriedade de conservar, de preservar. A outra propriedade que o sal tem é de enriquecer o sabor. Então Jesus disse para os discípulos daquela época e de todos os tempos, porque tudo que Jesus diz é uma mensagem para todos nós, em qualquer tempo. Ele disse: nós, eu, você, todos nós, somos o sal da terra, porque nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a sua mensagem, o seu exemplo, e nós devemos conservar, preservar essa boa nova. E sendo assim, conhecendo a boa nova, tal qual o sal, nós devemos enriquecer o sabor da vida, da nossa vida e da vida dos outros, temperando o nosso contexto com o bom ânimo, com a alegria, com a coragem, com a fé, com o trabalho. Mas se nós nos tornarmos insossos, sem sabor, sem propriedade, para que nós vamos servir? De que valeu todos esses ensinamentos? Se Jesus veio até nós, mas nós não fomos ao encontro do Mestre.
Nós somos o sal da vida eterna e devemos preservar o Cristo em nossos corações para que possam perceber a sua presença em nós, onde quer que estejamos, oferecendo esse sabor da paz, do amor, da fraternidade, da fé, esperança a todos sem distinção, como Ele fez. Jesus falou mais sobre a nossa missão, a missão de todos nós que somos cristãos. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do nódio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão em casa. Ou seja, nós somos a luz do mundo. Olha o que Jesus coloca, a importância que nós temos. Falou para nós, espíritos imperfeitos, cheios de dificuldades, de dores, porque às vezes nos sentimos muito pequenos, muito limitados, esquecendo nós de fazermos o cultivo, a coleta desses verdadeiros valores espirituais, morais que nós devemos adquirir. Nessa busca, nesse trabalho incessante, ao invés de nos sentirmos pequenos, mínimos, insignificantes, destituídos de valor, nós vamos encontrar o Deus que há em nós. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Ele está nos recomendando que nós devemos colocar para fora todo esse tesouro que Ele nos deu. Basta que acolhamos, que venhamos a acolher esse tesouro em nossos corações, que venhamos nos enriquecer disso, aceitando o nosso Mestre como realmente o guia, o nosso guia e modelo, a cada pensamento, a cada atitude, a cada sentimento, analisarmos, será que isso condiz com o meu propósito? O meu propósito de ser feliz? Porque só há uma maneira de ser feliz, que é seguindo o caminho reto, sendo corretos. E nós podemos não ser um farol de luz, mas uma pequena chama de uma vela, porque essa chama pequena, singela, às vezes trêmula, frágil, ela também conduz o caminho. Pequenas e singelas boas obras somadas transformam o mundo. Então acendamos essa chama em nossos lares, iluminando aqueles que Deus nos confia como família, para que todos nós juntos, unidos, venhamos a vencer esse período. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Isso não há como mudar. A providência divina faz assim, opera para que todos nós venhamos a crescer, a vencer todos os desafios. Quem não superar isso é porque preferiu cultivar outros tesouros. Mas nós temos o conhecimento dos ensinamentos do nosso Mestre. Então nós não vamos nos perder, não vamos nos equivocar, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Nos preparamos então à condução do encerramento desse nosso encontro, onde tivemos mais uma vez a oportunidade de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vamos fazer uma leitura de um comentário, de uma colocação do Espírito Emmanuel a respeito de um ensinamento, de uma orientação que o discípulo Tiago
deu aos seguidores de Jesus, já 70 anos depois de Cristo. Tiago era um discípulo de Jesus e tinha como característica o seu bom ânimo. Ele não se dedicava a fazer análises teológicas sobre os ensinamentos de Jesus. O interesse dele, a vocação, era de exortar os seguidores de Jesus, os cristãos, à prática dos exemplos de Jesus. É a isso que ele se dedicava. E o Espírito Emmanuel, no capítulo 119 do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, nesse capítulo, ele faz um chamado, uma convocação, quase a estilo de Tiago. Tiago havia dito, no capítulo 4, versículo 13: Eia agora vós que dizeis amanhã. Eia significa avante, bom ânimo e prossiga, com força, com coragem, avante, vamos à frente. O Espírito Emmanuel, então, pega essa frase, eia agora, vós que dizeis amanhã, e coloca, então, um lindo texto para que nós nos motivemos a prosseguir com coragem, com bom ânimo. Então, palavras de Emmanuel, agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sob a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Então lembremos, nós somos o sal da terra, Jesus é que diz. Nós somos luz. Eia agora, sigamos avante com força, com coragem, com bom ânimo, propagando os ensinamentos do nosso Mestre nos nossos pensamentos, sentimentos, nas nossas palavras e na nossa atitude. Eia agora, porque todos nós somos também partes integrantes e importantíssimas da providência divina. Que Deus esteja conosco em nossos lares e em nossos corações, como o nosso tesouro mais precioso. Agradeço a todos pela paciência de terem acompanhado essa exposição até o final, convidando para que continuem assistindo às palestras da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso.
Muito obrigado, que assim seja.